pauta 2. 3 novas pesquisas trazem os votos válidos na corrida à presidência da República no segundo turno. Os números mostram redução da diferença entre Lula e Bolsonaro. Os dados foram divulgados ontem e indicam a distância entre os dois concorrentes do Palácio ao Palácio do Planalto, que ela diminuiu em relação aos estudos da semana passada. Os levantamentos foram feitos pelo Instituto Datafolha e pela Genial Quest e também pelo Poder Data. Segundo o Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem 52% dos votos válidos e Jair Bolsonaro do PL 48%. Neste cenário, não são levados em conta os votos em branco, nulos e os indecisos. Na pesquisa passada do Instituto, Lula tinha 53% e o atual presidente 47%. Em relação aos votos totais, o petista tem 49% e Bolsonaro 45%. Brancos e nulos são 4% e não sabem ou não responderam 1%. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 19 de outubro com 2.912 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Os dados da Genial Quest mostram uma diferença de 6 pontos entre os candidatos. Lula aparece nesse estudo com 53% contra 47% de Bolsonaro. Na sondagem com o total de votos, Lula chega a 47% e o atual presidente atinge 42%. Brancos e nulos são 6%, não sabem ou não responderam 5%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. No levantamento do Poder Data, o candidato petista segue com 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro. Neste caso, a distância entre os dois postulantes à presidência é de 4 pontos percentuais. Já no cenário com os votos totais, Lula soma 48% e o atual presidente chega a 44%. Brancos e nulos, 5% e os que não sabem ou não responderam são 2%. A pesquisa foi feita com 5.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Olha, você sabe que eu penso a pesquisa, os números estão aí, tem 3 novos números para você colocar na prateleira e quem quiser compra eles. Mas me chamou a atenção, Pedroso, que praticamente todos os estudos estão dando empate técnico. O Datafolha, que chegou a dar 18 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, agora dá os dois empatados no limite da margem de erro, digamos assim. Eu não sei o que foi, não sei se eles finalmente começaram a captar a realidade, se foi o medo lá da CPI dos institutos, se foi a vergonha que passaram nas urnas, quando as urnas abriram, mas enfim, Pedroso, o Datafolha empatou os dois. Eu ainda estou tentando entender essa mensagem do Datafolha. Olha, vale a pena a gente olhar para esses números, para essas pesquisas, também um pouco com o conceito que os presidentes, donos de instituto falam. Olha, eles falam, pesquisa é fotografia. Tá bom, vamos tentar olhar como eles falam como fotografia. O que as fotografias estão falando nesse exato momento? Que a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ela nunca foi tão pequena. E eles têm mostrado justamente essa tendência. Daí quando a gente coloca essas fotos ali organizadas como se fosse um filme, a gente consegue ver aquele bico do pato fechando. E eu acredito, Mark, que a gente tem alertado aqui. Lá no primeiro turno eu falava, olha, passadas as convenções as diferenças vão diminuir. Quando passar para o segundo turno eles vão corrigir mais ainda. Eles estão absolutamente constrangidos com o confronto que a realidade, que as urnas abertas trouxeram. Mas eu quero aproveitar aqui e utilizar de novo essa analogia, essa figura de linguagem do filme e retroceder lá para maio desse mesmo ano de 22, quando o próprio Datafolha trazia os seguintes números. Tá? O Lula tinha 48% em maio desse ano, tá? Bolsonaro tinha 27%, e quando a gente olha hoje os números, você olha lá, o Lula tem 49%, Bolsonaro 45%. Você teve um crescimento, então nesses 5 meses, do quê? 1 ponto para o Lula e 18 pontos para o Bolsonaro, Mark. Então, na prática, ou os institutos realmente eles estão absolutamente perdidos, ou a campanha do Lula está nesse teto há muito tempo e não tem conseguido crescer. E a economia
né, tem mobilizado as pessoas e, de fato, os números têm sido alterados. Eu consigo antever que esses números eles tendem a ficar cada vez mais apertados daqui até o dia 30 de outubro. Não sei se porque os institutos corrigiram, mas eu acredito que principalmente porque a realidade ele vai se impondo. Aquela narrativa isolada, fora, né, de qualquer outro contexto, inclusive de metodologia deturpada, ele tende a ir ficando para trás.